Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao SOESTcast, o podcast da Sociedade Espírito Santense de Terapia Intensiva. Eu sou Thiago Rodrigues, médico intensivista, e hoje, para conversar com a gente sobre cuidados paliativos, doutora Carolina Sarmento, médica intensivista e especialista em cuidado paliativo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Que bacana, estou feliz de estar aqui. Muito honrada mesmo, prazer. Esse estúdio está bacana, a conversa vai ser bacana, vamos lá. Vai sim. Então, Carol, posso te chamar de Carol? Deve. Carol tá bom demais. Então, Carol, infelizmente ainda muitos colegas veem os cuidados paliativos como sinônimo de cuidado de fim de vida, né? O que é cuidado paliativo e qual que é a ideia, qual que é o objetivo da especialidade? Vamos lá. Adorei a primeira pergunta porque a gente só pode falar do negócio começando do começo, né? Exatamente. Então, vamos. O que eu vou te apresentar, Tiago, é o conceito que não é o conceito da Carol, é o conceito da OMS do que é cuidado paliativo. Então, a OMS fala que cuidado paliativo é uma abordagem que é oferecida pro paciente e pro familiar que está em volta dele, ou seja, é um cuidado binomial. Você olha para o paciente em questão e olha para quem está nesse entorno, desde que esse paciente tenha uma doença que ameace a continuidade da vida. Ponto. Essa é a primeira frase. A segunda frase fala que essa tal abordagem que a gente está falando é uma abordagem que evita a dor e tenta olhar para o sofrimento, seja ele o sofrimento de ordem física, psicológica, social e espiritual, aliviando essas coisas que sempre estão juntas desse binômio paciente-família quando a gente tem uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, se a gente olha esse conceito, a gente já olha e fala o seguinte, bem, cuidado paliativo não é igual a cuidar de quem está morrendo, não é igual a cuidar de alguém que esteja em fase final de vida, ou alguém que esteja nos 48 do segundo tempo, ou já na prorrogação. Da mesma maneira também que eu entendo que cuidar de fase final de vida, obviamente, se a gente até olhar o viés, né, que quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente está pensando no paciente literalmente que está no finalzinho, no derradeiro, né, no final da questão, a gente também entende que o cuidado de final de vida ele é como se fosse um subconjunto dentro de um conjunto maior chamado cuidado paliativo. É como se esse estúdio que a gente está se chamasse cuidado paliativo, a cadeira que eu estou sentada é cuidado de final de vida. Essa mesma cadeira, esse mesmo subconjunto, ele tem que ser um subconjunto pertinente a outras especialidades. Exemplo, o intensivista tem que saber fazer cuidado de fase final de vida. Tem que manjar desse subconjunto. O emergencista também, o hospitalista, o clínico, o geriatra, o nefro, o cardio, o pneumo, o onco, o pediatra. Porque vai ter criança que vai estar em fase final de vida. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também. Cirurgião tem que saber olhar e entender sobre cuidado de fase final de vida. E aí sim começar também a ter proporcionalidade na hora de indicar ou não indicar um procedimento. Então, eu costumo dizer que quando a gente entende que esse subconjunto cuidado de final de vida não é uma peixe específica do paliativista, a gente começa a entender que tem muitos outros cenários e tem muitos outros profissionais e especialistas médicos, né, vamos falar assim, ou especialistas da área da saúde, que também têm que entender de cuidado de fase de final de vida. Sim. Não é prerrogativa só do paliativista, né? Acaba que parece que é um viés, né? Mas isso não é a verdade. Então, cuidado paliativo é moderno hoje em dia, né, a gente sabe, e isso também se deve à história do cuidado paliativo, né, aquele cuidado que começou lá, mais difundido na década de 50 e 60, na Inglaterra, pensando nos hóspices, né, que eram locais destinados para pacientes em fase final de vida, o hospice care é isso, é desenhado para isso, e obviamente muito foi destinado para o paciente com câncer, depois foi e falou, cara, mas não é só o paciente oncológico que está sofrendo, vamos pensar no macro, vamos olhar para os outros perfis de doença. E hoje em dia a gente sabe que cuidado paliativo deve começar do diagnóstico da doença que ameaça a continuidade da vida do paciente. Então, temos o diagnóstico aqui, a gente pode falar, sim, de tratamento modificador, de tentar curar a doença, e deve também falar de cuidado paliativo. São duas coisas que caminham em paralelo e não são excludentes entre si. Verdade. E proporcionalmente, eles aumentam, obviamente, mais para um lado ou mais para o outro, a depender de algumas condições. Exemplo, estadiamento da doença, performance do paciente, possibilidade, acesso à modalidade de tratamento modificador da doença, sim ou não. Comorbidades. Você vê que nessa conta não está entrando idade, né? Idade não entra nessa balança. Mas são coisas que a gente tem que
como especialista, olhar e falar, olha, eu vou falar de UTI, posso falar de cuidado paliativo. Não é chegar e falar ou é cuidado paliativo ou é UTI, escolhe. Não é desse jeito. E já faz um tempo, né, que esse permeio, essa entrada do cuidado paliativo da UTI já vem sendo sinalizado de maneira muito positiva. Por exemplo, quando... lá nos Estados Unidos, o Susan Wise, ele chegou já há alguns anos e falou assim, olha, é de bom tom a gente parar de fazer aquele bingão de pedir exame, né? Todo exame para todo mundo, mesmo dia, mesma coisa. Parar de transfundir todo mundo, objetivando níveis mais altos de hemoglobina, não interromper sedação, não fazer parenteral precoce. Tinha um tópico 5, nesse Susan Wise que já está bem velho, falando assim, não oferecer suporte avançado de vida para paciente que não tem benefício. Então, já vem essa conversa, a própria AMIB já tem um tempo que já olha e fala, olha, intensivista que a gente forma tem que ser um cara que tem que ter um briefing também de saber fazer coisas pertinentes a cuidado paliativo. Então, essa caminhada junto já é uma coisa que está vindo. E eu fico feliz por isso. E esse saber fazer passa só pelo bom senso e por ser empático com a família, ou você tem ferramentas, você tem uma estratégia que nos respalde? Tem estratégia. Tem estratégia assim, por exemplo... exemplo... Como é que brifa o intensivista? Como é que você faz? Vamos lá. Olha, se cerca disso, pontua aqui, score tal para ajudar nesse cenário. Vamos lá. Esse intensivista que tem que manjar de cuidado paliativo, né, que não precisa ser um especialista em cuidado paliativo per si, ele tem que ser um cara que saiba dominar muito bem controle de sintoma, por exemplo. Saiba, manje perfeitamente de cuidar de uma dispneia sem necessariamente passar um tubo na garganta do paciente. Saiba chegar e cuidar muito bem de um delírio e muito bem de outros sintomas que são muito prevalentes dentro da UTI, tão mais prevalentes quanto mais perto do final da vida a gente se encontre, como, por exemplo, dor, como, por exemplo, manejo de secreção respiratória, manejo não invasivo desses outros sintomas que são correlatos e muito prevalentes na fase final de vida. Esse mesmo intensivista tem que ser um cara que saiba fazer cuidado de fase final de vida, saiba fazer essa indicação ou não indicação de medidas de suporte avançado, saiba fazer um planejamento de cuidados, né? Eu falo que a gente que é intensivista, a gente é muito abençoado, né? Porque a gente tem um monte de máquina, um monte de dispositivo à volta da gente, e talvez a sabedoria maior resida na gente saber quando usar e quando não usar. E quando a gente, às vezes, encontra os pacientes que a gente olha e fala, olha, se eu colocar nesse túnel aqui de medidas invasivas, de suporte avançado, eu estou visando devolver saúde, recuperar performance, fazer esse paciente voltar para a sociedade, melhorar da sua doença, eu acho que está valendo. A gente tem que ser o primeiro a chegar, bora passar esse catéter, passa esse chale, entuba, bota nora, bota antibiótico de largo, senta o pau, reanima, vambora. A gente é treinado para deixar vivo, né? Exato. Você me lembrou uma história aqui, mas depois eu te lembro de contar essa história. A gente foi treinado para deixar vivo. Deixar vivo. Literalmente isso. Quando eu era residente, até eu tinha um carro velho. Eu tinha um carro muito velho lá na Unicamp, que era um Ford Ka muito velho. E aí, meu Ford Ka, ele começou a ratear o motor. Não sei por que motivo. E moral da história, um tio meu chegou pra mim e falou, Carol, você bateu o motor do carro, velho. Como é que você fez isso? Eu falei, tio, eu sou intensivista. Eu virava o carro, eu dava um tranco e fazia esse carro voltar a funcionar tudo quanto fosse custo. Moral da história, eu tive que achar um motor novo pro carro, porque eu sou treinada, literalmente, para deixar vivo, né? Eu lembrei dessa história, mas às vezes se eu tivesse sido mais econômica, eu não precisava ter trocado o motor do meu carro, né? Se eu tivesse parado, fosse com parcimônia, não tivesse fundido literalmente o cabeçote do motor do meu carro, foi essa história. A gente tem todo um treinamento focado para fazer deixar vivo, só que às vezes a gente não entende que a nossa meta de fazer deixar vivo muitas vezes não está devolvendo saúde, não está devolvendo qualidade de vida para aquele paciente. Pode sim estar entregando mais tempo de vida, mas às custas de quê? E a gente sabe hoje em dia que tem um certo perfil de paciente que, se eu colocar nesse túnel de medidas avançadas, ou se eu não colocar, eles não vivem mais ou vivem menos. Eles não têm diferença de sobrevida, tão pouco diferença de qualidade de vida, né? Então, eu costumo dizer, sabe, Tiago, que quando a gente entende que eu não estou devolvendo saúde para esse paciente, a minha mão tem que segurar, eu tenho que parar e pensar, pera, será que se por acaso eu usar todas essas ferramentas da oficina, todas essas máquinas da oficina, eu estou simplesmente prolongando um processo de morrer que está rolando aqui na minha frente?
Se por acaso eu estiver respondendo essa pergunta, entendendo que eu estou prolongando um processo de morrer, a gente tem que segurar a mão. A gente tem que segurar a mão e cuidar de um jeito diferente, entendeu? E parar também de fazer as coisas por costume, né? Tipo assim, cara, eu fui treinada e costumeiramente toda a insuficiência respiratória eu passo tubo na garganta. Né? Então, é ter esse questionamento, né? Posso tratar diferente? Devo tratar diferente? Quando que é indicado que eu trate diferente? Eu acho que isso é válido. Você tem a ideia de que quando coloca o paciente, quando você paliativa o paciente, você tem a ideia de que ele morre mais rápido e morre mais. E não é assim sempre, né? Eu posso fazer uma ratificação pequenininha, assim? Claro. Quando a gente limita suporte para o paciente, né? Às vezes as pessoas também acham que cuidado paliativo, da mesma maneira que é igual à fase final de vida, acham, e a gente intensivista acha muito isso, que cuidado paliativo ou paliativar o doente significa limitar suporte avançado. Entendeu? Sim. Sendo que, se eu fosse falar pela definição do MS do que é cuidado paliativo é eu colocar esse manto no paciente e cuidar dele e da família. Não significa que eu vou fazer cuidado paliativo, que eu vou, paliativar esse doente, eu vou necessariamente limitar suporte. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu fui chamada na UTI para ver um paciente, um senhor que tinha um octogenário com câncer de bexiga avançado, fazendo quimioterapia paliativa. A gente já sabia que era uma doença que não ia ser curada, zerar, né? Vamos falar assim. Só que o tumor dele sangrou, ele fez uma uropatia obstrutiva, insuficiência renal pós-renal. Tava assim, urêmico na tampa. E aí chamaram o cuidado paliativo, talvez já olhando assim, aquela canetada de... Gente, não vai dialisar esse paciente. Só que esse senhor, 2 dias atrás, ele estava buscando o neto na escola. Ele estava com tanta performance quanto eu e você. Apesar de ter uma neoplasia metastática, apesar de ter um câncer avançado, mas tem performance. Então, foi até um caso que a gente discutiu muito, porque eu falei, gente, vocês estão me chamando aqui para limitar suporte, só que a paliativada da vez vai ser, bora brilhar, vamos lá, vai dialisar, vão com tudo. Esse senhor tem chances, inclusive, muito boas, de talvez voltar para casa dele e continuar mês que vem buscando o neto dele na escola. E vamos lá, vamos dar um talento, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que a gente, quando entra no caso, a gente está chegando para pisar no freio, e muitas vezes não é assim. A gente está chegando junto desse paciente, especialmente o paciente no cenário da UTI, muitas vezes para propor essa questão de proporcionalidade, de chegar e entender que não é o diagnóstico per si que tem que ser olhado, tem que ser olhado a performance do doente. Então, se é um doente que já se encontra claramente em fase final de vida, e fase final de vida é um troço que não é olhômetro, né? É score, é tabelinha, né? É escala. Fala pra gente, mas falando de performance, você usa o PPS? Uso várias, né? Na verdade, Fala 2 scores que você usa muito no seu dia a dia. Ferramentas de trabalho, aqui, vai ajudar muito vocês. PPS e KPS são primos de primeiro grau, né? Eles caminham juntos, eles vão de 100 a 0, e geralmente quem é um PPS 100 é um KPS 100, e é bem linear essa correlação. Um outro que eu uso bastante se chama ECOG, né? Que vai de 0 a 4, né? Vai de, na verdade, 1 a 4, mas sendo mais exata, sendo que é muito usado, é muito enxergado ECOG, por exemplo, para paciente oncológico. Eu percebo, geralmente, que as especialidades têm a sua escala de estimação, né? Então, por exemplo, o neuro adora falar ranking. Você já percebeu isso, né? O oncologista adora falar ECOG. O geriatra gosta de falar PPS. E por aí vai. Mas eu entendo também que a gente não tem a obrigação de saber todas. Sim. Mas a gente tem telefone, Google, como acessar isso e olhar para esse paciente e falar, beleza, eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas também uma coisa é verdade, né? Essa questão de performance, bora combinar. Se a gente encontra um paciente com uma sepse de foco urinário, uma vozinha de 80 anos com uma sepse de foco urinário, ela chega para mim lá na UTI, no meu plantão, eu vou achar que ela está com um PPS de 10, 20, prostrada, zoada, né? Uhum. E não é necessariamente essa foto momentânea que vai me dizer a performance. É aquela conversa que você tem com a família. Na hora que você está admitindo o paciente, que o familiar está lá e você chega, me conta um pouquinho. Como é que essa avó semana passada em casa? Doutora, essa avó faz o almoço, recebe os netos, não fica parada na cama. Então, esse olhar de performance que a gente intensivista tem que ter, eu acho que é um pulo do gato, sabe, Tiago? Da gente entender a performance do paciente.
E aí essa mesma vozinha agora, ela tem Alzheimer. Ok. Ela é acamada, já estava broncoaspirando em casa. Ok. E aí 2 cenários. Uma que ela tá broncoaspirando e você programa uma traqueostomia ou não. E uma que já chega traqueostomizada e o motivo é infecção urinária numa paciente com Alzheimer avançado que já não interage. E aí a gente vai tratar a infecção, a gente vai chamar a família e falar, ó, melhor ficar com ela em casa. Puxa, e aí? Vamos lá. Família ansiosa, quer que trate? Nos 2 cenários, né, a gente está falando de uma paciente agora que está claramente em fase final de vida e não é de agora, né? É há anos. Ela tá vivendo nesse perfil fragilidade, né? Que é um perfil já que ela tá vivendo ali, tadinha, acamada, dependendo de cuidado, todos os cuidados básicos, né? Todas as atividades inclusivas e básicas da vida diária, ela tá dependendo de ajuda externa e tem uma baixíssima performance. Rotineiramente também, esse perfil de paciente é um perfil que, se existe uma boa qualidade de cuidado e talvez uma baixa taxa de comorbidade, ele vive tempos, né? Vive anos. Vive ou dura? Aí, né? Esse é o X da questão. A gente está falando de vida biológica ou vida biográfica? A vida biológica dura anos. A vida biográfica, por exemplo, deve acabar já bem antes. Mas, biologicamente, ele vive muito tempo. Vamos lá. Eu fico triste quando eu vejo esse tipo de situação, porque provavelmente a gente falhou enquanto sistema de saúde de conversar sobre cuidado de fase final de vida há muitos anos com essa família. Talvez tenhamos falhado em não ter conversado isso com essa paciente quando ela tinha, inclusive, condição de falar quero, não quero, me é digno, não me é digno, a minha diretiva vai conter isso, não vai conter aquilo. Nossa, verdade. Mas me vem isso na cabeça, sabe, Tiago? Falhamos enquanto sistema de atenção de saúde. Mas já que estamos aqui, sou eu a plantonista da UTI. Vai começar um antibiótico? E eu preciso tomar uma decisão enquanto intensivista. Eu acho que, primeira coisa, enxerguei a performance do doente, beleza. Fiz um diagnóstico claro que eu estou lidando com um paciente em fase final de vida, mais uma coisa tem que acender na minha cabeça. Proporcionalidade da minha canetada. Então, vamos lá. Eu tenho sintoma que o meu antibiótico pode ajudar a controlar e trazer conforto? Vamos dar antibiótico. Qual antibiótico? Vou dar um pé no peito, uma bala de canhão, mero linê? Não precisa. Você pode, muitas vezes, nesse cenário, simplesmente controlar secreção respiratória com antibiótico de curto, muitas vezes segurando a mão daquela hidratação, daquela reposição volêmica monstra que vira protocolo de afogamento que a gente faz no paciente, né? Usando medida secativa para poder diminuir a broncorreia, a cialorreia, a produção de secreção em árvore respiratória, suplementando um cadiquinho de oxigênio e, às vezes, um cadiquinho de opioide. E aí eu consigo manejar a insuficiência respiratória, a disfunção respiratória, a dispneia dessa paciente, usando antibiótico e sem precisar considerar colocar essa paciente em medida de suporte avançado de vida. Mas isso é uma coisa que tem que ser fair play. Você tem que chegar e também conversar com essa família. E muitas vezes essa família pode chegar e falar, entendemos, beleza, a gente já entendeu que a gente está falando no paciente em fase final de vida. Tudo bem. E outras vezes a contrapartida da família pode ser, você tá doida, você tem que fazer tudo. E não tô aqui para ouvir esse negócio de falar de fase de final de vida e nem de cuidado paliativo não, né, doutora? E tudo bem. Ainda assim, eu acredito, Tiago, que algumas decisões são muito técnicas. Tão técnicas a ponto da gente, como profissional, saber dizer sim, saber dizer não, ter segurança em dizer sim e dizer não, às vezes compartilhar com algum colega, chama um especialista, pede opinião, escreve bem em prontuário. E aí, nesse momento, eu vejo 2 cenários. A família que quer que você faça tudo, que faça até diálise, comece antibiótico, droga vasoativa, e você fica do lado de cá, putz, eu vou começar um antibiótico, eu vou selecionar bactéria, eu vou prolongar sofrimento numa vozinha. Não vou fazer. Mas o não vou fazer, também uma outra visão você veste um santo e deixa o outro pelado, por exemplo. Você vai poupar o doente, mas a família vai ficar extremamente estressada, angustiada, e você tem que tratar os 2 lados. Né? Eu acho que... E aí você não faz, fala, a gente não vai fazer por isso. Vamos lá. Eu acho que... O PPS é 10. É um paciente em final de vida mesmo, né? Mas a gente sabe também, estatisticamente, que às vezes colocar esse paciente numa linha de suporte avançado ou não, o desfecho é óbito igual. Eu sei que esse paciente tem uma chance grande, inclusive, de desfecho óbito na minha internação.
Então, eu não estou falando de condutas que vão mudar o prognóstico, né, a sobrevida desse paciente, muitas vezes. Mas, por outro lado, isso tem um impacto em outras coisas, né? Impacto sistêmico, no ralo de dinheiro do sistema de saúde, o impacto da gente também psicológico que está cuidando, a gente que é a equipe que está cuidando, que é outra coisa que tem que entrar nessa conta também, que a gente sofre sabendo que a gente está fazendo algo que é danoso para o paciente. E sim, eu tenderia, sinceramente, a conversar muito, chamar cada vez mais gente para conversar com essa família, para oferecer suporte, e suporte esse muitas vezes psicológico, né? Cada vez que eu ouço uma família que grita no meu ouvido assim, faz tudo, tem que acender um neon na minha cabeça, assim, tem situações aqui que eu preciso estar atenta. Então, às vezes, essas situações são uma culpa, é um interesse secundário que não está explícito, mas que as coisas podem ser conversadas. Nem isso também significa que eu preciso apertar o play da distanásia, né? Porque pra gente também é muito claro, do lado de cá, né? Da gente que é o executor, a gente que é o plantonista, a gente que é o rotina, né? O cérebro, assim, a pessoa que está norteando a linha de cuidados, o play da distanásia é um troço complicado, é doloroso. Mas ainda assim, se a gente optar por apertar o play, e esse play for o play da distanásia, mesmo com muita dor, a gente não precisa também ficar continuando apertando o play ou adiante. A gente pode pausar. A gente pode, muitas vezes, nesse cenário, não acho que nesse cenário apropriadamente, mas em outros cenários onde haja dúvida, e onde caiba, às vezes, o benefício da dúvida de bem fazer, né? Eu acho que a maleficência da nossa conduta, o primo non nocere tem que estar na nossa cabeça, né? Tipo assim, eu não posso fazer algo que primeiro seja danoso para o paciente. Então, se a minha medida é uma medida invasiva que é danosa, eu acho que não tem que ser feito em definitivo. Mas, se eu tenho dúvida, vale o trial. Vale o que a gente fala que é o withdrawing, né? Faz e tenta, e vai explicando para quem está do lado. Tentaremos, sabendo que pode dar muito ruim, e se der muito ruim, pararemos. São cenários possíveis, entendeu? Mas eu tenderia a ser muito mais conservadora. Sim, a gente quer não prolongar o sofrimento. Você entende como médico que nada que você fizer vai deixar o paciente melhor do que ele já era, porque ele já era muito ruim no sentido de acamado, comatoso, já não come, já não anda. Muito ruim de performance, né? Mas a família na beira do leito. Pô, doutor, a pressão tá 7/3. Você não vai fazer nada, não? Sim. Não que absurdo, porque... Sim. Conversemos. E às vezes conversemos uma, 2, 3 vezes. E aí você começa até a família entender? Não, eu tendo a não começar e conversar e explicar que a pressão é um número que eu não estou tão focada no número, eu quero enxergá-lo confortável. Se a saturação está baixa, eu não estou tão focada na saturação também, eu estou focada no padrão respiratório, no jeito que ele respira. E às vezes também é isso, né, Tiago? Por que esse doente está monitorizado? Por que esse doente Boa pergunta. Por que eu estou colhendo potássio, função renal, eletrólito... Gasometria na matéria. Essas coisas viram claramente medidas que são fúteis. Em que eu estou agregando, né? Então, assim, a gente acaba que... fica uma coisa que vira uma bola de neve. A gente fica rodando em círculo, né? Porque como é que você colhe, vê um potássio que está alto ou está baixo e fala, não vou corrigir? Para que colheu? Entendeu? Então, para que está monitorado? Para que está dentro da UTI? Mas você falou de forma clara, doutor, como é que estão os exames do meu pai hoje? A gente não está colhendo mais exames dele. Porque não tem benefício, não tem indicação. Mas estão fazendo o que com ele aqui? Cuidando. Imagina o seguinte, Thiago, a gente tem às vezes uma visão muito dicotômica de que suspender o suporte avançado significa não cuidar. Sim. E uma vez que suspendamos as medidas invasivas, o cuidado tem que estar cada vez mais ativo. Esse paciente não pode ser relegado. Esse paciente não pode ser mistanásico também, né? Com certeza. Esse paciente não pode ser deixado de lado. E o que, de certa forma, vai importar vai ser um óculos que a gente vai botar no olhão assim para a gente buscar ver conforto, buscar ver padrão respiratório adequado, buscar ver via aérea limpa, buscar ver pele íntegra, se possível, buscar ver córnea umedecida, porque é outra coisa que a gente esquece, e o pobre do paciente faz uma úlcera de córnea com o olho dolorido lá. Buscar ver pele hidratada, buscar ver outras coisas, entendeu? Sim. Falando de cenário de cuidado paliativo, é só na UTI ou você tem espaço para fazer no PS, na enfermaria e até no ambulatório? Tem espaço sim. Eu acho que emergência é um lugar
surreal para a gente falar, excelente para a gente falar de casar cuidado paliativo. E aí tem até alguns trabalhos que falam da pergunta surpresa. Você conhece isso? Pergunta surpresa? Isso existe no cenário de emergência, mas para a gente da UTI também é bem legal. Imagina que se você chega e faz a seguinte pergunta, é uma pergunta, tá? Você ficaria surpreso se esse paciente falecesse no próximo ano? E aí a pessoa chega e fala, bem, eu estou diante de um idoso frágil, estou diante de um cardiopata com mais C classe funcional 3, 4, né? Eu estou diante de um paciente já com neoplasia metastática com baixa performance, eu estou diante de um paciente que tem uma doença neurológica progressiva incurável, estou dando cenários, né? Não, eu não ficaria surpreso. É uma pergunta subjetiva. Imagina que você faz para você mesmo. Que você faz diante do paciente. Essa pergunta surpresa, ela é validada em todos os cenários possíveis de emergência que a gente for transpor, às vezes, para dentro da UTI, né? Especialmente naqueles cenários hospitalares onde o pronto-socorro ele só recebe e bota lá dentro da UTI para a gente, né? Podia ser uma ótima ferramenta para a gente olhar e falar, beleza, se eu disse que eu não estou surpreso, eu devo começar a pensar num fluxo de limitação de suporte avançado. E a gente sabe que a pergunta surpresa funciona, indica de maneira bem rápida quem seria um potencial candidato na emergência, e agora transpondo para o cenário da UTI, para a gente pensar num planejamento de limitação de suporte avançado. Então, a emergência é possível. Obviamente, uma vez que esse doente é um doente que já pode ser acompanhado junto com a especialidade que está cuidando dele, a onco, a cardio, a nefro, a pneumo, junto com cuidado paliativo no cenário ambulatorial, isso casado, beleza. Então, se o paciente é o paciente que vai junto nessas especialidades chaves, vai junto no cuidado paliativo no cenário ambulatorial, existe. O que mais aonde? Se o paciente interna na ala e da mesma maneira como a gente fez um planejamento, vamos supor que a porta de entrada do cuidado paliativo nesse cenário foi a UTI, ele tem que ser seguido na ala, obviamente, para garantir conforto, o mesmo planejamento também continuar acontecendo, controle de sintoma, alívio de sofrimento, prática de bem-estar, isso é possível sim. E agora esse paciente ele foi bem orientado por você no seu consultório e ele fez uma diretiva antecipada. Maravilha. Ele não quer ser entubado ou ele, caso interne na UTI, se tiver que ficar numa hemodiálise ou tracostomizado, ele prefere que não seja feito. E aí acaba que ele interna. E, por exemplo, no Covid a gente teve muito isso, né? Não quero que me entube, enfim. E acaba que você entuba mesmo para conforto, né? Ou não? Vamos lá. Entubar para conforto é um troço que dói na alma da gente. Sabe por quê? Assim, dispineico, tiragem. Então, é possível a gente dar conforto ventilatório e respiratório sem usar do tubo na garganta. Porque, no final das contas, o conforto não vai vir do tubo e do ventilador, vem do medicamento. E, obviamente, se a gente está entendendo que aquela insuficiência respiratória é uma insuficiência respiratória não reversível, né? Exemplo desse paciente que está em fase final de vida, que já falou não quero e não faça isso. A diretiva é um instrumento válido também, Tiago, nesses cenários, né? Então, assim, por exemplo, uma mulher adulta, tenho uma diretiva falando que em cenários onde eu não estiver consciente, eu tiver uma doença, que seja uma doença incurável, isso e aquilo, não quero tubo, não quero sonda, não quero reanimação, quero conforto, minha família do lado, meus cachorros. Minha diretiva tô dando um exemplo, né, resumido. Suponha que eu tenho um acidente de trânsito ali, e aí tive um politrauma, tô ali com pneumotórax, tô dando exemplo, né? Não, justo. E aí alguém abre a minha carteira e lê minha diretiva. Para, gente, não drena esse troço, não entuba também não, porque ela tá aqui dizendo que não quer nada disso. Essa diretiva não é válida nesse cenário. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender aonde o instrumento é aplicável. A minha diretiva não vai ser válida nesse acidente de trânsito. Ela vai ser válida se eu tiver uma doença progressiva, incurável, se eu tiver tido nesse acidente de carro, inclusive um TCE gravíssimo, não acordei depois de 3 meses, vale a minha diretiva. Tá entendendo as diferenças? Mas vamos lá. A diretiva desse paciente... Ela não queria ficar viva em hemodiálise, e aí você... Pode me entubar, doutora, você vai me entubar? Vai doer? Não, tudo bem, você entuba, mas eu não queria ficar numa cama tracostomizada, e aí ela evolui desse jeito para uma crítica crônica. Retiremos suporte. Retiremos. Ou então até um cenário diferente, né? Um paciente que tem uma diretiva claramente... Isso tem que ser em cartório? Não precisa. Não precisa.
Isso pode ser escrito, idealmente compartilhado com seus familiares. Ó, família, marido, filhos, essa aqui é o que eu quero. E mais idealmente, se possível, compartilha com o teu médico que te cuida, né? Aquele médico parceirão que tá ali, que vai te ajudar a fazer isso acontecer. Mas, da mesma maneira que a gente começa o suporte avançado, Tiago, a gente também pode suspendê-lo. Isso ocorreu ontem, tipo, caso de ontem, vai lá. Um senhorzinho de 80 e muitos anos de idade, Parkinson avançado, já com baixa performance, acamado, internou na UTI há 1 mês, com uma sepse. A UTI chamou a gente, vamos começar a abordar essa família e entender qual é o planejamento de cuidados aqui. Fizemos um planejamento de cuidados com essa família e com o paciente. Também já tinha falado, não quero, não desejo, não é o que eu compartilho, beleza. Ele foi para o quarto. E do quarto, ele teve uma intercorrência respiratória e foi para a UTI já entubado pelo serviço de emergência. Você pode chegar e desfazer isso. Você não precisa seguir no JAC, né? Já que está entubado... Intubação paliativa. Intubação paliativa. Já que está entubado e fez o 7x4, eu vou passar o cateter e botar na hora. Não precisa, entendeu? Isso é todo dia. Não precisa. Então, mas já que entubou e já que fez a disfunção renal, sigamos no play da distanásia. Não precisa, entendeu? E aí chega nesse momento que você vai conversar com a família. Chama a família para a gente começar uma conferência. Como abordar? Existe estratégias? É tudo bom senso, empatia? O que você vê de erros mais comuns? E dentro dessa abordagem, a linguagem não verbal atrapalha e ajuda? Então vamos abordar. Que ferramenta você vai usar? Estratégias técnicas para abordar essa família? O que você vê de erros mais comuns nesse cenário? Falar, putz, não podia ter falado isso. Vamos lá. Eu acredito que para toda reunião familiar, para toda conversa familiar, seja uma conversa dessa, né? Seja às vezes uma comunicação de que o doente piorou na UTI, se chama a família para ter uma conversa também desse mesmo tipo, né? Ou às vezes uma conversa onde você vai dar uma notícia ruim para uma família, é tudo hora muito chave, sabe, Tiago? O cara vai lembrar eternamente da sua cara, da sua camisa, se estava amassada, se você estava com a cabeça, o cabelo desgrenhado, que você acabou de acordar, se o jaleco estava sujo. A gente, enquanto profissional, às vezes a gente peca em não entender que, cara, a gente está indo para uma hora que é uma hora especial. Então, a gente tem que estar preparado. Primeira coisa é que você tem que saber o que está acontecendo e o que está rolando naquele cenário clínico. Conhecer o doente. Isso é o mínimo, né? Mas muitas vezes eu vejo colega sentado ali que literalmente não sabe, não teve aquele cuidado de ler prontuário, revisar o que aconteceu, ter na ordem do dia, assim, o status prévio, o que está acontecendo hoje, uma noção de exames recentes. A família, às vezes, tem muito mais informação do que o cara que está ali. Então, esse ser pego de calça curta é triste, né? A pessoa não sente firmeza no profissional que está ali sendo responsável por cuidar desse paciente. Então, essa preparação, ela é fundamental. E, às vezes, a gente tem desde spikes que te ajudam a se treinar minimamente, né? Eu acho que spikes é um troço que tinha que ser educado na escola, né? Porque eu uso spikes com meu marido o tempo todo, ele não tá sabendo. Eu uso spikes com uma conversa difícil com meu melhor amigo, se a gente rola uma pisada de bola. Mas são coisas que... O spikes, na verdade, é bem simples e bem básico. Mas eu acho que das coisas que a gente não deve fazer, primeiro, eu acho que é muito ruim, Tiago, a gente prometer ou propor o que não é prometível, o que não é passível de ser proposto. Por exemplo, essa semana eu fui chamada para ver um paciente no hospital que eu não trabalho, que era um paciente com uma neoplasia metastática que estava em processo ativo de morte, literalmente em processo ativo de morte, com câncer metastático, inclusive com um protocolo de sedação paliativa rolando. E ele fazia um acompanhamento paralelo, tipo, outro estado e aqui em Vitória. E quando as opções de tratamento modificador da doença dele se extinguiram, ficou mais aqui. E ia rolar uma conferência, que era uma conferência do time do outro estado, com o time daqui,
e provavelmente o que eu esperava como médica, dado o cenário que estávamos vendo literalmente um paciente morrendo dentro da UTI em protocolo de sedação paliativa, era que o time de lá chegasse, olha, não seguiremos fazendo a quimioterapia que ele estava fazendo, a gente entende, a gente pode ajudar de algum outro jeito, uma conversa voltada para isso. O time de lá propôs um transporte aéreo para esse paciente, para o outro hospital para começar uma imunoterapia mágica. E esse paciente, literalmente, foi entubado, passado um catéter, botado nora, colocou-se dentro de uma UTI móvel, foi para São Paulo e morreu no mesmo dia. Isso aqui é um exemplo, tá? No mesmo dia? No mesmo dia. Quando eu ouvi a história do desfecho, eu fiquei, gente, mas que triste, né? Porque eu entendo, às vezes, as expectativas da família, as expectativas de quem é profissional de saúde, mas a gente peca em propor o que não é passível de ser proposto naquela hora. Entendi. Entendeu? Talvez não, com certeza já tinha se perdido o time de propor aquele tratamento. E dado um paciente que estava com câncer metastático, literalmente morrendo em falência respiratória, desculpa, em falência múltiplos órgãos, né? Já hipotenso, já em falência renal, você não tem nada que vá reverter isso, né? Ele está morrendo do câncer dele. Então, eu acho que a gente peca nisso. Então, é muito difícil a gente esperar que quem está sentado do lado de lá exerça uma autonomia plena e saiba escolher o que lhe compete escolher de maneira sábia, se por acaso a gente está munindo, obviamente, de expectativas, de propostas e de cenários que não vão ser passíveis de acontecer. Obviamente, respeitando uma distribuição gaussiana, né? A gente está falando de Gauss aqui, né? A gente não está prometendo milagre e nem o extraordinário, né? A outra coisa que eu acho complicado é a gente delegar decisões técnicas a quem não é técnico. Isso é cruel com a família. Isso é muito difícil. Você quer que dialise? Você quer que entube? Exato. Nossa. É o que eu falei antes da nossa conversa aqui, que isso não é simples que nem escolher o sabor do sorvete, né? E escolher o sabor do sorvete, até uma criança sabe escolher se quer de morango ou de chocolate, mas escolher que eu quero suporte avançado de vida sim ou não, não é a opção que a gente... Então, a família quer que eu quero que faça tudo. E às vezes, na cabeça do familiar, o antônimo do tudo é nada, né? Desliga tudo. E não é isso. Então, acho que essas duas coisas eu diria que são pecados capitais, sabe? Eu vejo um terceiro, que é as pessoas confundem informar com comunicar. Quando o cara senta lá para falar com a família e dá um monte de dado. É muito grave, piorou o rim, Uhum. E não ouve o outro lado. Porque comunicar é você ouve, você fala, né? Que é o famoso ouve, fala, ouve, né? Você pergunta o que eles estão entendendo. Conta para mim o que você entendeu, né? É isso. Acabou. Você sabe que eu começo uma reunião dessas, obviamente eu me apresento, né? Explico o que eu estou fazendo ali, pergunto o nome das pessoas, isso é o mínimo, né? de uma boa educação. Mas eu preciso, às vezes, fazer um briefing, né? De como era esse paciente antes, do que está acontecendo ali. E aí eu pergunto para a família o que eles estão percebendo que está acontecendo. O que você está entendendo que está acontecendo agora com o seu pai? Exatamente essa pergunta também. Então, nessa hora você para e você, às vezes, numa reunião familiar dessa, eu acho que o maior objetivo da gente seria colocar todos os partícipes, né, na mesma página do livro. Na página do livro. Cara, a gente tem que sair daqui, pelo menos, né, assistindo o mesmo filme. É tipo isso. Então, pode ser que você tenha elementos ali que estejam enxergando cenários diferentes, mas o tanto quanto possível é você tentar alinhar o que seja o cenário atual. E aí, se às vezes a gente também, obviamente, né, consegue isso, não promete o imprometível, né? E não delega decisões técnicas a quem não tem capacidade técnica para tal, é possível que a gente consiga planejar ou alinhar um planejamento de cuidado que seja razoável, técnico e proporcional para aquele cenário. Você expõe no sentido, olha, seu pai, o quadro dele piorou muito, aí você vai conversando daquele jeito que eles entendam,
o rim está parando de funcionar. Vocês vão fazer hemodiálise? Nossa proposta é de não fazer. Sim. Você expõe o problema e diz o que vai ser feito, Sim. o que não vai ser feito. Sim, eu acho que às vezes também, Tiago, a gente erra porque a gente enfatiza e só fala do que não vai ser feito. Entendeu? Aí, Eu costumo dizer que... me serviu um pouquinho. Eu costumo dizer que a gente pega um rosário e começa, nós não, e começa a desfiar aquelas contas, não. E muitas vezes, nesse cenário, a gente precisa começar a desfiar o rosário do sim. Podemos, iremos fazer isso, interessa que a gente pense mais nisso. O que vocês acham que seja importante nessa fase, inclusive? Diz para mim. Se por acaso terminar essa reunião aqui e vocês se lembrarem que seja importante a presença de um fulano, vir um líder religioso que vocês achem que é importante, um ritual, avisa pra gente, vamos fazer isso acontecer, porque isso é importante pro seu pai, é importante para vocês também. Muitas vezes entender que qual é o objetivo. E, obviamente, uma vez que todos estejamos na mesma página, se surpreendentemente também esse doente melhorar, a gente também tem que ser empático com aquele prognóstico que foi burlado, né? Nossa, eu quero perguntar isso. A gente, às vezes isso acontece, raramente acontece, né? Isso não acontece todo dia. Você faz a conferência, explica que, em curtas palavras, o risco de morrer é muito maior do que o de viver, certas coisas não vão mais dar certo e em algum momento o doente começa a urinar de novo, aquele choque com 100 de nora cai para 45 e aí uma estratégia que era limite de esforço, você volta atrás. Isso não seria errado? Não. Você avaliou mal o paciente? Não, eu acho que obviamente, às vezes a gente pode avaliar mal. Tudo bem, né? Teoricamente, a gente está falando de especialistas e de subespecialistas nesse cenário. É muito difícil também você chegar e delegar uma situação de prognosticar e fazer as coisas com tanta assertividade com uma pessoa que tem pouca hora de voo, né? Não pode chegar e fazer isso. Mas a gente também sabe que esse cenário ele acontece... A gente sabe o final da história, né, Tiago? Na grande maioria das vezes. Pode ser que a gente se surpreenda positivamente. Eu fico feliz se isso acontecer. E vou ficar feliz junto com a família. Entendeu? E não vou ficar, putz, grila, né? Constrangida. Não, cara, você tá feliz. A nossa briga na UTI, na verdade, né? A gente tem que entender que é uma briga por vida, por qualidade de vida. E se por acaso a gente tem que falar de cuidar da fase final de vida, é uma briga por boa morte. A gente tem que entender que a gente, quando encara a morte dentro da UTI, não é porque a gente falhou ou porque a gente faliu, né? E nem por isso também, e às vezes desconstruir isso é importante para a gente que é intensivista. E se por acaso a gente tem o prognóstico não cumprido, né? E esse doente melhora, que bom. Que bom, vamos lá, vamos dar um gás. Eu acho que a hora que a gente olha muitas vezes... É muito sobre... Eu gosto muito mais do que chegar a falar em grau de paliatividade, às vezes. É mais assertivo a gente entender quem é o paciente que a gente vai fazer tudo e mais um pouco. Quem é o doente que, cara, é suporte avançado de vida, simbora. Quem é o doente que eu vou fazer um trial. E tudo bem de fazer o trial. E da mesma maneira que eu vou indicar um trial de UTI, a gente suspende se a gente entende que as nossas medidas de suporte avançado estão sendo danosas, não estão revertendo, não estão fazendo bem para o paciente. Ou a gente vai chegar e falar, não está indicado, entendeu? E entender e agir desse jeito, eu acho que talvez seja mais interessante do que aquela visão estanque, né? A gente gosta da escala, do número, do grau. 1, 2, 3, exatamente. Né? Esse é paliativo 1. Ele 2, nunca 3. vira, e ele nunca desce, nunca aumenta, né? Não. É isso. É verdade. No serviço que tem cuidado paliativo, o especialista. Eu sou médico intensivista, mas não sou especialista. Leio, entendo um pouco. Quando que é o momento de chamar o colega do cuidado paliativo? Porque hoje o cenário rapaz, esse doente está muito grave. Chama lá o colega, vamos ver se a gente... É chamar para dividir a angústia do vamos tirar o suporte. O withdrawal, né? Vamos fazer, chama lá para ver se ela concorda com a gente. Eu vou falar que às vezes, Thiago, pra gente que transita nesses dois cenários, é muito triste eu ser chamada... E acontece, na última hora, vai. Ou ser chamada literalmente para falar, galera, tá rolando a distanásia feia aqui, né? Vamos lá, né? Vamos segurar. Eu entendo que
a gente talvez seja mais eficiente enquanto unidade hospitalar ou enquanto unidade de terapia intensiva, quando talvez a gente tenha um filtro na hora que esse doente interna. E a gente faz isso muito lá no CIAS, né? A gente tem um protocolo. Obviamente, esse protocolo ele é um filtro, claramente, né? Onde você, dependendo do tamanho do poro, passa um tamanho sim ou não, né? Da partícula, né? Que a ideia do filtro é essa, mas onde geralmente você chega e sinalize quem é o paciente, que seria o paciente candidato a gente começar a olhar, ou chamar, ou caminhar junto com o cuidado paliativo. Muitas vezes, o protocolo da gente, ou o filtro que a gente está usando, vai marcar X num paciente, onde a gente vai chegar, galera, apesar dele ter um câncer metastático, ele está buscando o neto na escola. Sim. É cuidado paliativo full, simbora, né? Simbora. Mas, por outro lado, também, a gente consegue sinalizar para o rotina, para a equipe da UTI, quem é o paciente que se beneficiaria de uma abordagem mais parcimoniosa ou de limitação. Eu acho que talvez uma solução seja essa. Então, assim, falando em termos mais claros, protocolo institucional. Sim. Você ter um protocolo institucional, você construir um protocolo institucional para o hospital, e entendendo, obviamente, né, em todos os cenários possíveis, né, na ala, no pronto-socorro, construir um protocolo institucional que te sinalize quem é o paciente que precisaria, né? Da mesma maneira, também, eu acho que o intensivista, a gente tem que saber a hora do freio. E tipo, a hora do freio, ela é tão importante quanto a hora do acelerador. Vou puxar um gatilho, hora do freio, hora do acelerador. E vou falar com você o seguinte. A religiosidade do paciente nesse momento, ela é vilã ou ela é aliada? Porque muitas vezes a religiosidade, na hora de você pisar no freio, que seria não ir com tudo, priorizar o conforto, entender que é aquilo que você vai fazer não vai dar mais sobrevida, vai prolongar ele mais 1 ou 2 semanas, mas a religião da pessoa pede que você faça isso porque ela teria que passar por aquilo. A parte da religiosidade do paciente, como que você lidar com isso? Tem alguma dica? Como é que frases para a família entender? A coisa do milagre, do Deus quer, se Deus quis, vamos com tudo, né? Aquela conversa. Eu acho que, falando em termos científicos, médicos, a gente não gosta muito, às vezes, de falar de religião, a gente fala de espiritualidade, do cuidado espiritual para aquele paciente. Não estou falando de religião, é a espiritualidade. Mas eu entendo que quando vem o rótulo religião, isso fica, às vezes, mais claro, né? Lógico. Tipo, é que nem os exemplos, né, que você deu. Às vezes, essas práticas religiosas / espirituais podem impactar a conduta da gente, sim. E eu costumo enxergar isso não como vilão, isso como algo que possa, inclusive, ajudar a formatar o melhor cuidado para aquele cenário, entendeu? Tem cenários onde a fala do pastor, do líder religioso, do cara que está de fora, da família que traz isso, a gente olha e fala, cara, é doído, né? Para você o tempo todo dia, na hora que você vai dar um boletim para aquela família, né? Tem sempre alguém falando, mas vai curar, mas Deus vai fazer um milagre. Não desiste, doutor. Continua fazendo. E você entende que, às vezes, a sua prática está sendo uma prática distanásica. Às vezes, Tiago, eu costumo dizer que o departamento do milagre não compete a mim, tá? Então, você tem que focar em outra pessoa para pedir esse milagre. E referencia o milagre para quem ele pertença. Essa questão do milagre é uma questão que, às vezes, é dolorosa para a gente ouvir, né? E é desgastante, né? Que toda vez que você vai lá dar um boletim para aquela família, todo dia, e você só tem notícia ruim ou notícia de não melhora, aquela família está ali, né? Pedindo, dizendo que o milagre vai acontecer, que é para você não desistir. E não é sobre desistir, mas é sim sobre cuidar proporcionalmente e referenciar o milagre para o departamento dele, né? Que não é o departamento médico. Então, se o extraordinário for acontecer, que aquela família espera... E eu acho que tá tudo bem em esperar, sabe? Eu acho que a gente erra em não acolher a expectativa, mas a gente erra em também ficar dizendo, vai ficar tudo bem, viu? Sendo que não vai ficar tudo bem, né? Você até quer que fique, mas... Mas não vai. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que ser compassivo com a fala do milagre que vem de lá. A gente também não pode ser o fomentador dessa frase, dessa vibe, né? Que às vezes tem colega que, de maneira muito genérica, né, fomenta isso. E referenciar para que, de fato, o departamento do milagre trabalhe se for da vontade dele, né? E vai trabalhar independente se tiver tubo, droga, UTI, não UTI. Mas
às vezes, Tiago, entender também que, geralmente, nós, profissionais de saúde, mais médicos ou mais intensivistas, seremos a figura responsável pelo cuidado físico, né? Às vezes, quem é a referência do cuidado espiritual daquela família, daquele paciente, é um elemento externo que vem de fora, que vem com a Bíblia embaixo do braço, que vem vestido a caráter, que vem com todo um monte de estigma, né? Que a gente olha e fala, cara, esse cara aqui de novo, às vezes, né? E eu cada vez mais compartilho da ideia que eu posso fazer dele um parceiro. E eu posso compartilhar o que está acontecendo também para aquele pastor, para aquele líder que está ali. Às vezes o que aquele senhor está ouvindo é o que a mãe, que acredita no milagre, está contando para ele. E se por acaso eu chego e falo, olha, dá licença, o senhor pode falar comigo 2 minutos? Eu queria contar para o senhor o que está acontecendo aqui. Quem sabe o senhor consiga me ajudar a cuidar dessa família, cuidar desse paciente. O cenário é um cenário muito ruim. Inclusive, provavelmente esse paciente evolua a óbito nas próximas horas, nos próximos dias. Me ajuda a cuidar dessa família? Chamar o líder, né? Chama junto. Você sabe que tem uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava de plantão na UTI do CIAS e do mesmo lado estavam comigo 2 pacientes oncohematológicos. Um que o núcleo de cuidado paliativo cuidava muito de perto e ele estava na UTI para manejar a insuficiência respiratória na fase final de vida dele, ali juntinho com um time mais apropriado. Não existia ainda uma expertise muito grande na ala, isso há 5 anos, né? Estou falando de um tempo atrás, né? Não era tão fácil, hoje em dia a gente consegue fazer isso porque existe um núcleo muito atuante dentro do hospital, mas não existia isso ainda. Ele tinha uma LMA, um doente jovem, família do interior da Bahia, muita gente que a gente cuida aqui, que é do sul da Bahia, né? 3 filhos, uma família que esperava um milagre e era um doente que estava sentado, saturando 88%, comendo um Big Mac, que a gente sabia que ele estava bonito assim, porque ele estava bem trabalhado com medicamento, mas que literalmente ele ia falecer nos próximos dias. E tinha um outro paciente do lado, também oncohematológico, internado com uma sepse, uma infecção de partes moles, com uma doença que tinha um prognóstico oncohematológico muito melhor. Só que ele estava séptico, com uma feridona no braço. E chegou um rapaz que era o pastor da igreja, dos 2. Olha isso, porque esse paciente do sul da Bahia era da mesma denominação do que o outro ali. Olha só. E o mais surreal é que esse cara era um amigo meu de adolescência. Olha que surreal. O cara entrou, Carol, Marcelo, e a gente olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou a plantonista. Ele, nossa, eu sou o pastor da mãe do rapaz baiano e sou o pastor do fulano. Eu falei, nossa, que legal. Marcelo, troca 2 minutos comigo, deixa eu te contar um negócio. Esse moço aqui, séptico, da sepse de partes moles, vai dar bom. Mas esse aqui, inclusive, que está comendo Big Mac sentado, que você está achando que ele está lindo, ele não vai dar bom. E eu estou preocupada com a mãe dele. Você está entendendo o que está acontecendo? Carol, mas não estou entendendo. Esse cara está bonito. Ele está sentado comendo Big Mac. Eu não estou entendendo. Eu falei, Marcelo, mas é isso. A doença dele é diferente, a doença do outro é diferente. Deu uma brifada no pastor. 2 ou 3 dias depois, o rapaz do Big Mac morreu. Você sabe quem foi a primeira pessoa a chegar do lado da família na notícia do óbito? O Marcelo. Quem estava do lado da mãe, ajudando a segurar a onda na hora que a gente teve a conversa para informar sobre o óbito. Então, assim, a gente precisa, às vezes, desmistificar isso, sabe? E entender que a gente pode ser o responsável, a autoridade, entre aspas, né, do cuidado físico, mas as outras esferas de cuidado também desse paciente, dessa família, importam. E a gente precisa compartilhar e trabalhar a equipe nessas horas. Mesmo que a equipe seja um líder religioso que você, às vezes, não tenha muita paciência de início, né, mas que pode ser um agente parceiro nessas horas, entendeu? Carol, tem mais 1 milhão de perguntas para fazer, mas queria que você deixasse um recado final, alguma coisa que eu não perguntei, uma coisa que vale a pena ser dito nesse cenário de cuidado, que você acha que o colega intensivista não especialista erra. Fala pra gente. Eu vou fazer um resuminho de alguns highlights que a gente falou aqui. Bacana. E de antemão me coloco super à disposição pra gente bater esse papo de novo. Foi muito bom. O tempo passou, muito a gente bom. nem viu, né? Tipo, nossa. Muito legal. Tiago, eu acho que a gente tem que reforçar que cuidado paliativo não é cuidar de quem está morrendo, de quem está no final da vida. A gente tem que entender isso como intensivista. Entender que paliativar o doente não é igual a limitar suporte avançado. Paliativar é cuidar
de toda essa esfera de sofrimento que existe em volta do paciente, que tem uma doença que ameaça a vida dele, do paciente e da família. Então, eu acho que o meu maior convite, né, e talvez se eu pudesse baixar uma lei, aquelas bem assim, seriam 2 leis, para a gente que é intensivista. A primeira é entender que paliativar é cuidar. Paliativar não significa limitar suporte. E que a gente pudesse, às vezes, parar de usar essa frase assim, eu não tenho mais nada a fazer pelo seu pai, pela sua mãe, por você. Então, às vezes a gente podia entender que, por mais que eu tenha uma oficina de coisas cheia de máquinas, pode ser que eu não deva usá-las e deva cuidar de um jeito diferente e talvez aprender, se eu não aprendi na minha formação, a cuidar sem ser por costume. Sou acostumada a entubar todo mundo com doença respiratória, então entubarei todos. São coisas que a gente tem que parar para pensar, entender também que uma vez que eu vá limitar suporte avançado, eu vou cuidar muito bem de um outro jeito. Não significa que eu vou virar as costas e só cuidar com a mesma atenção do politrauma, do infartado, do paciente que tá fazendo uma sepse, e entender que o cuidado de final de vida ele urge também. E ele precisa ser importante. E precisa estar na ordem da atenção da gente e do que seja a nossa job prescription, né? A gente tem que saber fazer isso. Tem que treinar. Obrigado, viu, Carol? Imagina! Que papo bacana. Foi muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Valeu.